Hey, welcome back! Aqui é a Gi e aqui é a Bi. Você já está no segundo episódio do Conexão Inglês. Uma semana intensiva de aulas gratuitas para você começar com tudo na sua meta de falar inglês 2023, destravar todas as oportunidades que o inglês pode te oferecer. Porque aprender um novo idioma é isso, expandir possibilidades, conquistar oportunidades e realizar sonhos que não seriam possíveis sem o domínio do inglês. E independentemente de qual seja o seu objetivo, pode ter certeza de uma coisa: nós estamos aqui para te ajudar a chegar até ele, então vamos lá! No episódio anterior, a gente contou um pouco da nossa história e como o inglês transformou a nossa vida. A gente te contou, com base na nossa experiência, os motivos que ainda impedem você de também transformar a sua vida com o inglês e como funciona o nosso método. Mas hoje é um grande dia. Chegou a hora de deixar esse passado para trás e recomeçar. Hoje você vai sentir na pele como é possível fazer diferente e ter uma experiência prazerosa com o inglês. Por isso, a gente preparou um dia cheio de conteúdos incríveis. Você vai viver uma verdadeira imersão no inglês e mergulhar na cultura desse idioma maravilhoso. Hoje nós vamos visitar o meu café favorito aqui em Clearwater, na Flórida. Sério, sempre que rola uma brecha, eu e meu marido vamos pra lá e vai ser a primeira vez da Bi lá. Mas o desafio da aula de hoje é o seguinte: você vai com a gente até esse café e entender como se comunicar com um atendente em inglês na vida real, como de fato eles falam por aqui. Você vai aprender de uma forma diferente, leve e completa expressões que vão te ajudar a ter muita confiança para conversar com falantes nativos do inglês. Desse jeito, você também vai experimentar na prática o nosso método de ensino, o ITS, que nós te explicamos no episódio anterior. E fica com a gente até o final, porque nós preparamos um material complementar gratuito para você revisar todo o conteúdo da aula com dicas extras. E não é só isso, nós também preparamos um planner exclusivo para você começar a organizar os seus estudos. No final desse vídeo, a gente também vai te mostrar uma ferramenta tecnológica de memorização que usa uma técnica aplicada pelos maiores poliglotas do mundo. E é claro, faz parte do nosso curso, o Be-English. Mas antes de começar, lembra de colocar o seu celular no silencioso, desativar o WhatsApp, o Instagram, TikTok, porque agora é hora de se concentrar. Então, aceita tomar um café com a gente? Chegamos aqui no Oxford Café, que é um café super charmoso, com essa vibe bem britânica, pertinho de Downtown Tampa. Então, nossa próxima viagem para os Estados Unidos, se você for vir para a região de Tampa, vale a pena conferir esse café. Estamos com os nossos pratos aqui, né, Vi? Empolgadíssima, inclusive, para comer, porque a cara tá maravilhosa. E eu tô empolgada para conhecer agora a comida. Já amei o lugar, quero conhecer a comida daqui também. E nós vamos começar o nosso momento de aula falando sobre vocabulário. Quando você chega num restaurante, você primeiro, normalmente, vai ou direto para a mesa, ou então você vai falar com alguém que tá preparado para te sentar à mesa, né? Para encontrar uma mesa para você. Um server, talvez, um garçom. E essa pessoa vai te perguntar, né, para quantas pessoas? How many in your party? Quantos no seu grupo? How many in your party? Party parece a palavra festa em inglês, mas nesse contexto é esse grupo de pessoas. Aí você fala 2, 3, 4. Ou então a party of 2, a party of 3, a party of 4. E a pessoa vai te ajudar a se sentar. E daí você vai ter o cardápio, né? No nosso caso, nós analisamos muito bem o menu e fizemos algumas escolhas. Pois é, a gente fez 3 escolhas aqui porque nós estamos em 3 pessoas. Eu vou começar falando da minha escolha para você já aprender um pouco do que você pode pedir aqui nesse restaurante e também em questão de vocabulário. Então, eu pedi o avocado toast, que é uma torrada com abacate, certo? Então, tem smashed avocado, que é o abacate esmagadinho, certo? Todo ali esmagado. Dá pra ver, o legal é que como a gente já tá aqui com a comida, você consegue até visualizar, certo? Roasted grape tomato. Então, tem aqui um tomatinho que foi roasted, assado, né? Enfim, foi assado, certo? E aí aqui eu tenho rúcula, que é a arugula, também colocada aqui junto. Tô super empolgada pra provar e ver se fica gostosa essa mistura. E em cima é ovos que eu pedi à parte, né, Gi? Exatamente. Eu acho uma curiosidade legal sobre o roasted, que é a palavra assado em inglês, porque talvez você já tenha ouvido alguém falar para assado também baked.
Aí você fica na diferença, qual que é a diferença entre, na dúvida, né, baked e roasted? Basicamente, quando a gente coloca algo no forno para assar, e essa coisa não vai mudar de formato, não vai adquirir uma nova textura. Quando ela for assada, a gente fala roasted. Então, frango. Eu coloco o frango, ele já entra bonitinho no formato de um frango, ele simplesmente sai assado. Eu tô roasting o chicken. No caso do tomate é a mesma coisa. Agora um bolo. Um bolo, ele entra com uma massa líquida muitas vezes e ele cresce, ele passa a ter um novo formato. Então um bolo a gente bake. Essa é a diferença entre essas duas palavras. E como a Bi falou, quando você pede o ovo, você pode pedir ovos de formas diferentes. No caso, você pediu aqui o sunny side up, que é justamente esse ovo que tem a gema em cima. Quando você pede, as pessoas perguntam, exatamente, a gema molinha. Elas perguntam como é que você gostaria. Como é que a gente pergunta, como é que você gostaria do seu ovo? How would you like your eggs cooked? Ou então, how would you like them cooked? Esse them se referindo aos ovos, se já tiver subentendido na conversa quando você pediu uma comida que tem ovos. Então, duas opções bem comuns são scrambled, que é o ovo mexido, certo? Ou então, igual essa opção aqui, o sunny side up, que é justamente com a gema pra cima toda bonitinha. Então, esse foi o meu pedido. Nós estamos aqui também com o Rosa, né? O nosso parceiro, filmmaker aqui. Exato. E ele também fez um pedido, né? O que ele pediu aqui, eu tenho que até achar. Mas foi o OE Classic. Seria certo? O Oxford Exchange Classic. É o clássico da casa. Exato. E daí, ó, ele pediu 2 eggs, 2 ovos, bacon, é o bacon, é fácil, e crisp potatoes, que são essas batatas que são bem crocantes. Crisp aqui, ó. É crocante. Pegou a comida do Rosa. E um toast, que nada mais é do que um pão torrado. Exato. E eu pedi, gente, smoked salmon. Eu amo salmão defumado. Na verdade, a gente vai dividir, né? A gente vai dividir. Vamos comer os 2 pratos. Mas já veio a primeira dica. Quando você for falar salmão em inglês, não se fala salmon. Salmon. Smoked, que é defumado, salmon. Qualquer coisa defumada, você vai ver o smoked na frente. E daí, no caso aqui, ó, ele basicamente é um toast, né? Na verdade, bagels. Bagels é esse pãozinho bem típico de café da manhã. Normalmente redondinho. Normalmente redondinho, com uma bolinha no centro às vezes não. Bagel. Aí ele tem um cremezinho aqui, que é como se fosse um cream cheese. Bem gostosinho, com algumas ervas. Pickled red onion. Aí tem um pouco aqui, ó, de cebola vermelha. Tá vendo? Ai, que delícia. E tem o smoked salmon, né? O smoked salmon, obviamente. O salmão defumado. Nós falamos o que a gente pediu pra comer, mas pros drinks, pras bebidas, nós pedimos orange juice. Uma diferença aqui nos Estados Unidos é que normalmente o orange juice, ele não é aquele fresh squeezed orange juice, que é aquele fresco espremido. Squeezed é espremido. Ele normalmente é um concentrate, é o concentrado. Tem até a palavra que é o pasteurizado, né, que a gente fala no português. Mas que é uma delícia também. E o Rosa pediu um cafezinho, coffee with milk, que é o tradicional café com leite. Você poderia só pedir coffee with cream, com creme também. Um detalhe bem importante é que geralmente aqui quando você pede uma bebida, em especial suco, eles perguntam pra você o tamanho, né? Small, medium or large. Então no caso aqui a gente pegou um small orange juice, um laranja pequenininho, pra você conseguir também responder. Mas uma curiosidade bem interessante é que quando o Rosa estava pedindo o prato dele, ele pediu um toast, né? Esse pãozinho torrado. E aí a garçonete perguntou, what kind of bread? What kind of toast? Né? Que tipo de pão? Que tipo de pão torrado? Aí ela deu 2 opções, white or wheat. Então muitas vezes pode gerar confusão também, né? White é justamente o pão branco, né? O pão que não é o integral. E o wheat traz essa ideia de ser mais cheio ali de grãos. O pão integral também pode te ajudar na hora de direcionar e continuar com o pedido. Perfeito. E como que a gente de fato faz o pedido, então? Bom, existem várias formas, mas a primeira dica que eu te dou é cuidado com tradução ao pé da letra. No português, não é mal educado a gente chegar no restaurante e falar eu quero um suco de laranja, por favor. Se a gente coloca o por favor no final, já fica claro que nós estamos sendo educados. Mas no inglês, traduzir o eu quero para I want soa rude, mesmo que você fale please no final. Não é nada usual falar I want, combinado? Então quais são os jeitos que você pode usar? Você pode, por exemplo, falar I would like, que é o eu gostaria, né? A versão mais abreviadinha é I'd like, seguido do prato que você gostaria, que a gente acabou de dar algumas opções, inclusive com o tanto que a gente pediu. Um outro jeito também é o I will have. I will have. Traduzido ao pé da letra seria algo como eu vou ter, mas também é usado como uma prerrogativa de pedido.
I will do, certo? Esse é um que muita gente confunde, né? Bem comum, talvez seja esquisito pra você, né? Porque o do é o verbo fazer. Mas é comum você chegar e falar pro garçom, pra garçonete, I'll do a French toast. Significa que você vai pedir uma French toast. Ou ainda você pode dizer, can I get a French toast? Ou can I have a French toast? Eu posso ter, de novo, a tradução ao pé da letra é meio esquisita, mas essas são opções. No meu caso, como eu pedi, can I have a smoked salmon, please? Eu pedi I will have, que é uma outra opção também, an avocado toast. Uma torrada aí de abacate. O Rosa, por exemplo, falou I will do o OE Classic, né? Que é o Oxford Exchange Classic. Então são várias formas em que você pode pedir. São inícios de frase, né? Pra você depois então complementar o vocabulário daquilo que você está pedindo e sempre depois colocar o famoso por favor, né? O please. Sempre please no final. Um outro detalhe interessante é que aqui a gente tá num lugar onde é óbvio que nós pedimos e vamos comer aqui. Não tem a menor chance de eu levar isso aqui pra casa. Não mesmo. Mas às vezes você vai estar num café ou num restaurante em que talvez você tenha a opção de levar pra casa. Aí é comum que o atendente te pergunte, for here or to go? Pra comer aqui ou pra levar? Seria pra viagem. Num Chipotle, num Chick-fil-A da vida, restaurantes fast food principalmente. Aí você responde, to go, pra levar. For here. Um outro também detalhe importante é cultural, é que nos Estados Unidos é super comum, se você tiver leftovers, se tiver sobras e você não terminar de comer, o pessoal pergunta assim, would you like a box? Você gostaria de uma caixa? Por quê? Porque é pra eles te trazerem uma caixa, normalmente de isopor, ou uma marmitex mesmo, assim, pra você colocar você mesma as comidas que sobraram e levar pra casa. É bem comum isso. Would you like a box? Não se assuste se você tiver sobras e alguém te pergunta isso. E na hora de pagar a conta, Bi, depois que a gente teve uma refeição ótima? Bom, aí você vai simplesmente chamar ali o atendente. Muitas vezes, assim como no Brasil, a gente tem ali a linguagem de sinais, né, que a gente faz o sinalzinho, pede a conta. Aqui isso também funciona. Você pode usar a frase, the check, please. A conta, por favor. Ou então, the bill, please. Check ou bill são duas palavras usadas para pedir a conta em inglês. Para que você consiga receber ali a somatória de tudo aquilo que você pediu. E aí tem duas coisas bem interessantes, tá? Às vezes está num grupo de pessoas, certo? E vocês vão dividir igualzinho a conta. Não importa quanto cada um gastou, vocês vão dividir. Então vocês podem falar, we're gonna go Dutch. Nós vamos dividir certinho, nós vamos rachar. E aí a atendente vai trazer a conta dividida em partes iguais para cada um. Mesmo que vocês tenham consumido coisas diferentes. Sabe aquela vez, às vezes rola, né? De você sair com um amigo e ele pede sobremesa, várias bebidas. Suco e ele pede um monte. E daí vocês dividem igualmente. E você também pode falar, we're gonna split the bill. We're gonna split the bill. E daí nesse caso, pode ser, por exemplo, by seat. Cada um vai pagar o que consumiu. E eles são bem ágeis aqui, vão trazer bonitinho as contas separadas. Aí você vai ter que selecionar o tanto de tip, de gorjeta que você vai dar. Gente, tip aqui faz parte da cultura, não é opcional. Entre 18% e 25% no geral. Então, se você tiver num grupo de 6 ou mais pessoas, normalmente vão pedir pelo menos 20. Mas é importante você calcular isso no seu orçamento. Chega de falar, né, gente? Agora eu sou louca pra comer e provar. Eu e a Bianca, inclusive, já dividimos aqui, ó, pra cada uma comer metade do prato da outra. Vamos agora, bon appétit! Congratulations! Você acabou de mergulhar no inglês falado na vida real e experimentar na prática como é possível aprender de um jeito gostoso e eficiente. Até aqui você também colocou em prática o nosso método de ensino, o ITS, e de immersion, ou imersão. Você mergulhou no conteúdo e entendeu a importância dele e o seu objetivo prático. T de training, o treinamento. Você verificou se absorveu todo o conteúdo com exercícios direcionados sem enrolação. E S de shadowing e speaking, sombreamento e pronúncia. Você treinou sua habilidade de escuta e pronúncia com a técnica inovadora do shadowing. Incrível, né, Gi? Mas você deve estar se perguntando, gêmeas, foi tudo muito bom, mas como eu faço para internalizar o conteúdo na minha cabeça e não esquecer nada daqui para frente ou daqui a uma semana? Justo. Para aprender de verdade, você precisa memorizar de verdade. Muita gente gasta uma fortuna pagando um curso de inglês por anos para no fim não conseguir se lembrar de quase nada do que aprendeu, muito menos conversar com o nativo. Pois é. Então nós vamos te mostrar de uma vez por todas a melhor estratégia de memorização que nós conhecemos. Certo, Bi? Sim, que é o Man Hack.
um aplicativo desenvolvido pelos gênios da programação da Fluency Academy. Ele automatiza de uma forma super eficiente uma técnica de memorização utilizada por poliglotas no mundo todo, que são os SRS. Spaced Repetition Systems, ou então sistemas de repetição espaçada. E o mais legal de tudo é que o MemHack é gratuito e totalmente integrado ao nosso curso. Ele funciona como um baralho de cartas, onde cada palavra ou frase nova que você aprende vira uma carta, que é revisada com a frequência necessária para você nunca esquecer nada que você estudou. Na frente da carta fica a frase ou a palavra escrita em inglês, também com o áudio para você escutar. E no verso, a tradução. A cada carta que aparece, você diz pro programa se foi fácil ou difícil lembrar do significado antes de checar o verso, antes de checar a tradução. Aí todo o material que você precisa revisar vai aparecer para você de forma automática de acordo com as suas respostas. O algoritmo cria revisões personalizadas de acordo com o seu ritmo de estudo, resgatando aquele conteúdo que está quase sendo esquecido para você ter sempre tudo fresco na sua memória. Com o MemHack no seu celular ou tablet, você estuda quando e onde quiser, até sem internet. Isso facilita muito o contato com o aprendizado, porque você cria uma rotina de imersão no inglês para evoluir cada vez mais rápido. Essa técnica de repetição espaçada para memorização fez toda a diferença quando nós estávamos aprendendo inglês. E agora ele existe de uma forma muito mais eficiente no MemHack. E nós temos certeza que isso vai fazer diferença para você também. Bom, mas agora chegou a hora de nós continuarmos com o nosso passeio em Clearwater, né, Gi? Com certeza! No próximo episódio, que nós já liberamos para você assistir aqui embaixo, vai ter uma aula prática diferente. Eu falo, você fala, Bi. A gente vai levar você para passear pelas belas ruas de Tampa Bay, aqui na Flórida. E é claro, a gente vai te ensinar conteúdos fundamentais para você se localizar na cidade em inglês, onde quer que você esteja. Você vai expandir o seu vocabulário ainda mais e de um jeito divertido e descomplicado. Porque nada é melhor do que aprender inglês e turistar ao mesmo tempo, né, Gi? Sim, eu amo! Mas antes de continuar, não esqueça de baixar o seu presente, o material complementar da aula de hoje que nós deixamos aqui embaixo do vídeo. Assim você vai poder estudar quando quiser. E a gente sabe que manter uma rotina de estudos organizada é a maior dificuldade de muita gente, por isso nós também disponibilizamos mais um presente, um planner exclusivo para você organizar os seus estudos. É tudo gratuito. E se prepare, porque no dia 9, quinta-feira, nós teremos a nossa última e mais importante aula para consolidar tudo que você aprendeu durante a semana. Um passaporte direto para os seus sonhos com a fluência em inglês. Então até daqui a pouco, eu te vejo no próximo episódio. Take care. Bye!